la introducción, eh, yo fiz essa pergunta em mi Instagram sobre se é necessário usar biomaterial em lesões profundas de cáries. De respostas foram bem diversas, com alguns respondendo sim, outros não, outros depende do caso, e outros não responderam nada. Em algumas publicações do Instagram, a gente vê as pessoas colocando tratamento para essas lesões profundas de cárie de maneiras bastante diferentes, muito diferentes, envolvendo aí o uso de material, de um material forrador, um material de recobrimento, e também seguido do material restaurador. Alguns colocaram aqui o uso com hidróxido de cálcio, que é um material bastante utilizado. No Brasil, muitos dentistas ainda usam hidróxido de cálcio, outros usam outros tipos de materiais correspondentes, alguns tipos de biocerâmicos, enfim, existe aí uma série de materiais que podem ser utilizados para essas lesões profundas, mas a dúvida é quando seria necessário e quando não seria necessário utilizar esse biomaterial. Para começar, eu trouxe isso daqui para vocês, sobre gris. O que que é? É, a evidência científica, ela não é preta e branca, né? Não é preto e branco. Ela tem variados tons de gris, que eu gosto de abordar aqui no início. Não existe uma resposta única para essa pergunta. Eu já vi algumas pessoas abordando dando uma resposta que não é mais necessário, não, não seria mais necessário nem comprar esse tipo de biomaterial, quando na verdade existe alguns tons de cinza aí, que é isso que eu vou abordar aqui nessa palestra, para que vocês entendam quando que seria necessário utilizar e quando que não seria necessário utilizar. Isso aqui é o que a gente chama de tendência binária. O que que é? Da gente querer dividir sim ou não, quando na verdade vai depender do caso e da situação clínica que a gente está trabalhando. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que seria uma variedade de perspectivas dentro do espectro de um tema. Sobre o aquecimento global, se a gente for dividir só em sim ou não, a gente vai ter respostas aí de muitas pessoas que acreditam e outras que não acreditam, quando na verdade existe alguns tons de gris para essa resposta. Alguns estão alarmados, outros preocupados, outros suspeitosos, outros desinteressados, outros com incredulidade, outros desdenhosos, enfim, existe variedades de tons de cinza nessa resposta, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui, também para essa pergunta se é necessário o uso de biomateriais. Existem tons de gris para isso. Então, como tratar as lesões de cáries profundas? Esse artigo aqui, que já não é mais tão recente assim, ele explica muito bem, é um consenso sobre como que a lesão de cárie, as lesões de cáries profundas devem ser tratadas. Como é que isso funciona? Existe, na verdade, 4 possibilidades aqui que ele aborda, que seria a não remoção de tecido cariado nenhum. O segundo seria essa remoção seletiva. O terceiro, o que a gente fala de stepwise removal, seria, antigamente era chamado de tratamento expectante, que é feito em 2 etapas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E também a remoção não seletiva de tecido cariado. Primeira coisa, por que que a gente fala de remoção seletiva? O que que seria isso? Por que a gente diz que é seletiva? Seletiva vem do dentista saber selecionar qual é o tecido cariado que ele tem que remover. Mas quais são os tecidos cariados que a gente tem? Então,
é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Nós outros temos muitos tipos de tecidos cariados, então a gente necessita entender quais são esses tipos de tecido para conseguir saber quais deles devem ser removidos e quais podem ser mantidos na cavidade bucal. Sobre o stepwise, esse stepwise removal, o que que ele é? Ele é feito em duas etapas. Uma etapa, numa consulta, seria feita uma remoção seletiva até uma dentina amolecida e colocado um material ali. Daí o artigo fala que poderia esperar aí 6 a 12 meses. Depois de 6 a 12 meses, era removido um material temporário, junto com o resto de tecido cariado que deixou ali e feita, então, completada aí a remoção do tecido cariado até essa firme dentina, que seria uma dentina mais sadia. Então, o primeiro ponto importante de entender no tratamento dessas lesões de cáries profundas é a profundidade da lesão. O que é isso? Aqui a gente tem uma lesão de cárie bem profunda, numa radiografia interproximal, e quando a gente faz uma radiografia periapical, a gente vê que já tem um comprometimento periapical, um comprometimento aí pulpar daquele dente. Nesse caso aqui, uma das causas grandes aí de insucesso desse tratamento de lesões de cáries profundas é não ter sido feito o diagnóstico pulpar correto. Nesse caso aqui, deve ser feito o tratamento endodôntico, não é adequado fazer aí a remoção seletiva até uma dentina soft ou até uma dentina hard, tem que ser feita a remoção total do tecido cariado e ser feito o tratamento endodôntico. Então, o primeiro caso aí de insucesso do tratamento dessas lesões é a gente entender que, dependendo da profundidade, dependendo da extensão da lesão, pode já estar com a polpa comprometida e ter que ser feito um tratamento de canal, uma obturação, um tratamento endodôntico. Então, primeiro ponto que a gente tem que saber aqui, o estado da pulpa, né? Fazer o diagnóstico correto do estado pulpar, tem que estar com uma resposta positiva à prova de sensibilidade pulpar, ausência de dolor espontâneo, sensibilidade negativa à percussão, ausência de lesão periapical, que é um indicativo de pulpites reversível. O que é isso aqui? Então, não adianta a gente tentar fazer um tratamento conservador, se já precisa esse dente receber um tratamento endodôntico. Não faz sentido nenhum, não tem como fazer algum tratamento mais conservador. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o tratamento das lesões de cáries profundas depende do estado da pulpa. Ela precisa estar com sensibilidade, precisa estar com vitalidade pulpar. Se não tiver, não tem por que ser feito um tratamento conservador. Precisa ser feito um tratamento endodôntico. Geralmente, as causas de insucesso, do não sucesso dessas lesões, é devido a o diagnóstico pulpar incorreto. E quais são, caso não esse dente apresente uma sensibilidade pulpar, for uma lesão de cárie profunda, eu consiga colocar algum material ali, quais são os tipos de materiais, biomateriais, que podem ser utilizados? A gente tem as bases e a gente tem os materiais de recobrimento. As bases seriam aqueles materiais utilizados para proteger a pulpa em cavidades preparadas, proporcionando esse isolamento térmico. Uma base também pode ter propriedades terapêuticas. E o recobrimento são materiais que cobrem o fundo de uma cavidade preparada para proteger a pulpa. Se aplicam em capas finas sobre a porção mais profunda daquele preparo cavitário.
Então, a gente tem esses dois tipos de materiais que podem ser utilizados. Basicamente, principalmente os que eu vou abordar aqui hoje, são os materiais de recobrimento, se eles são necessários e se eles não são. De bases, quais são os materiais possíveis de ser utilizados ali? Os cimentos odontológicos de ionômero de vidro, dióxido de zinco e eugenol, e de revestimentos, os mais utilizados são o cimento de hidróxido de cálcio, o MTA, e alguns biocerâmica, como silicato, aqueles à base de silicato de cálcio. O material ideal para a proteção da pulpa, ele deveria apresentar todas essas características que estão descritas nesse slide. Existe algum material que apresente todas essas características? Não, não tem nenhum material que apresente todas essas características aqui. Mas existe um composto que a gente tem no próprio dente que apresenta todas essas características, que seria o quê? A própria dentina humana. E é aqui o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam, que a gente vai, na verdade, a gente não vai usar um biomaterial, porque a gente vai usar a própria dentina como funcionando como se fosse um material protegendo aquela polpa, mesmo que seja uma dentina cariada, ela que vai proteger essa polpa nessas lesões de cáries profundas. É isso que eu quero que vocês entendam a princípio aqui. Entendido isso, o que a gente tem aqui? Algumas características da dentina cariada, que é importante a gente entender esses conceitos, não são, existem alguns tons de gris, como eu falei lá no início, não é simplesmente deixar a dentina cariada ali. A gente tem que entender quais são os tipos de dentina cariada que existem. Os dois principais aqui seriam quanto aos aspectos clínicos. Existe aquela dentina altamente contaminada, com uma consistência bastante blanda, de fácil extração com instrumentos manuais, que é uma dentina infectada, uma dentina bastante blanda. Já existe aquela dentina que está afetada, tem um menor nível de contaminação, é uma consistência ligeiramente endurecida ou coriácea, como um couro, e é mais resistente à la extração manual. Esses dois tipos de dentina, dependendo do caso, eles podem ser mantidos dentro da cavidade. Aqui a gente tem as capas de dentina cariada com uma secção transversal de la lesión, de uma lesão de cárie. Nós não conseguimos, quando for trabalhar com dente cariado, remover o dente do paciente, remover, tirar o dente do paciente, fazer o corte histológico e saber quais são as zonas de tecido cariado que a gente tem, quanto aos aspectos histológicos deles. A gente não consegue isso. O que a gente consegue? Ter uma ideia de acordo com a manifestação clínica dessas zonas, como que ela está clinicamente. Existe uma remoção total de tecido cariado? Na verdade, nós outros só saberíamos se tem uma lesão, uma remoção total, só se removesse o dente e analisasse no microscópio. Como isso é impossível de ser feito, a gente tem que fazer isso pela manifestação clínica. Por isso eu acho tão importante vocês entenderem isso. Quais são as manifestações clínicas dessas camadas, dessas capas de dentina cariada? A dentina sana, que seria a hard dentine, seria aquela dentina rígida, endurecida, com aspecto bem endurecido. Já a firme dentine, que é a dentina firme, seria aquela dentina que já está um pouco infectada, mas ela está ainda firme. A gente tem ainda a dentina coriácea, a leathery dentine, e a soft dentine, que é a dentina blanda, que é aquela mais blanda. O que nós temos que entender aqui? De acordo com os tipos de dentina, a gente vai fazer a remoção seletiva de dentina cariada. Como que seria isso? Selecionando qual tipo de dentina que eu vou manter
na cavidade e qual tipo de dentina que eu não vou manter na cavidade. Como que a gente traduz isso clinicamente? A consistência da dentina, ela pode ser blanda, soft dentine, que, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, seria uma dentina parecendo uma sobremesa ou um sorvete, uma dentina bastante amolecida. Geralmente a gente tem que remover esse tipo de dentina aqui. Já a dentina coriácea é aquela dentina mais endurecida, como um chocolate, que é mais endurecido, tem uma consistência mais endurecida para remover. Eu gosto bastante dessa analogia aqui, que às vezes a gente não consegue visualizar a consistência dela dentina, mas vendo essas imagens fica mais fácil de compreender. Então, o que que acontece aqui? A gente vai fazer a remoção seletiva de dentina cariada de acordo com a consistência da dentina. Aqui a gente tem a remoção seletiva asta dentina reblandecida, que seria a dentina too soft, para aquelas lesões de cáries profundas em dentes vitais. Essa seria o tratamento mais recomendado hoje para remoção de tecido cariado. Aqui a gente tem os vários tipos de remoção seletiva de tecido cariado, tanto para dientes decidos quanto para dientes permanentes. Dependendo da profundidade da lesão, o tratamento pode ser diferente, pode ser, se a profundidade for profundo, o que seria o profundo? Para terço interno da dentina, com risco de exposição, ou superficial e moderado, que não alcança o terço interno da dentina. Quando for lesões profundas de cárie, o que seria mais indicado? Fazer a remoção seletiva asta dentina reblandecida, que seria a dentina too soft. A mesma coisa para dentes permanentes. Para terço interno da dentina, fazer a remoção seletiva asta dentina reblandecida too soft. Não adianta a gente dizer remoção seletiva sem especificar qual é o tecido cariado que está sendo removido nessa remoção seletiva. Então, quando forem descrever, é importante vocês entenderem a descrição correta, remoção seletiva, asta dentina reblandecida, que seria o quê? Até aquela dentina soft, aquela dentina reblandecida que está sendo removida. Como que funciona essa remoção seletiva de tecido cariado? Basicamente, a remoção seletiva de tecido cariado asta dentina reblandecida, too soft, ela envolve a remoção seletiva para dentina firme em las paredes que rodeiam a cavidade, então em las paredes que rodeiam a cavidade, segundo os critérios clínicos de dureza, pode ser removido até hasta la dentina firme. Hasta quando retirar o tecido cariado de la parede base? Hasta la dentina reblandecida. Então, em la paredes ao redor de la cavidade, tem que ser removido hasta dentina firme e la parede base hasta la dentina reblandecida. No elimine hasta la dentina firme, nem escute o grito de la dentina. No Brasil, a gente chamava de grito de la dentina, então tem que remover, que deveria ser, né, a remoção até uma dentina bem firme, bem hard, bem endurecida. Hoje isso não é mais necessário. Hoje pode ser removido hasta la dentina reblandecida na parede base de la cavidade. Então, hasta donde eliminar é o tecido cariado? Hasta lá, dentina blanda, essa soft dentine deve ser removido na parede base e na parede ao redor pode ser removido até a dentina firme, até firme dentine. Esses conceitos são importantes para que vocês entendam que a remoção seletiva de tecido cariado envolve aí
selecionar diferentes tipos de tecido de acordo com a profundidade da lesão. E aqui eu trouxe para vocês um estudo clínico que tem com a remoção seletiva de tecido cariado, é um dos mais recentes que tem, mostrando aí as taxas de sucesso bem altas depois de 5 anos, similares entre o grupo de remoção seletiva e o grupo com o tratamento expectante, de mais de 79%. Aqui em dentes permanentes, foi feito restaurações aí fazendo a Selective Caries Removal to Soft Dentine, e aqui a Stepwise Excavation, os dois tiveram um desempenho similar. Também, independente do material que foi colocado sobre essa dentina cariada, tanto resina composta quanto amálgama, independente, os dois tiveram um sucesso também similar. Então, esses estudos eles já mostram que a remoção seletiva de tecido cariado, asta dentina blanda, dentina reblandecida, já é o suficiente para proteger a polpa, porque essa dentina, na verdade, que vai funcionar como um biomaterial protegendo a polpa contra agentes, contra micro-organismos e tudo mais, desde que tenha sido feito um correto diagnóstico pulpar, o dente esteja vital, não esteja com comprometimento pulpar e não precise de tratamento endodôntico. Isso tem que ser levado bastante em consideração, porque usualmente as taxas de insucesso estão ligadas a um diagnóstico pulpar incorreto. Então, aqui vem a pergunta. Deixa eu ver a pergunta que fizeram aqui. Tem uma pergunta aqui. A dentina coriácea pode ter uma coloração preta escura? Pode ter uma coloração preta escura. Eu até mostrei uma imagem aqui de uma dentina. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui é uma dentina. Aqui já foi até removido também a dentina coriácea, mas é uma dentina que pode ser mantida no fundo da cavidade. Ao redor do preparo tem que ser removido todo o tecido cariado, tem que ser feita essa remoção seletiva ácida dentina firme, e no fundo mantido aí a dentina, removido a dentina reblandecida, a dentina blanda, até podendo deixar aí a dentina coriácea, um pouco de dentina firme ali. Voltando aqui. Então, é necessário utilizar um biomaterial? É meio estranho a gente deixar dentina cariada no fundo da cavidade, mas essa dentina cariada, que eu quero que vocês entendam, ela vai funcionar como um biomaterial para proteger aquela polpa. Na verdade, ela vai ter a função do biomaterial que a gente não vai colocar ali. Então, é necessário utilizar um biomaterial. Esse aqui foi um estudo que a gente fez, foi no meu doutorado, que foi feito até essa revisão, que a gente analisou todos os estudos que tinham até aquele momento com o uso ou não de um material para recobrimento pulpar. Foram 15 estudos utilizando aí dentes decíduos e 2 estudos apenas em dentes permanentes. Hoje já tem mais alguns estudos em dentes permanentes, como aquele ali que eu mostrei anteriormente para vocês, com 5 anos de acompanhamento. Esses estudos, o que eles testaram? Nessas lesões profundas de cárie, nessas lesões profundas, utilizar um cemento de hidróxido de cálcio versus um material inerte, não usar nada. Usualmente usavam gutapercha ou cera, para não utilizar nada, ou às vezes não utilizavam nada mesmo, versus também um sistema adesivo e versus um cimento de ionômero de vidro. 13 deles fizeram a remoção seletiva de tecido cariado e 4 fizeram o tratamento expectante. O que seria isso? Então, os estudos, eles deixaram um pouco de dentina
na parede de fundo, na parede base da cavidade, sobre a polpa, e alguns, sobre esse tecido cariado, usaram um material, um biomaterial, um hidróxido de cálcio, um sistema adesivo, um número de vidro, e um grupo controle sem utilizar nenhum tipo de material, para ver se era necessário utilizar um biomaterial ou não. O que eles concluíram aqui? Que eles concluíram aqui? Que o uso do cimento de hidróxido de cálcio em lesões de cáries profundas não influenciou no êxito clínico do tratamento em dentes decíduos ou permanentes. Contudo, isso foi feito quando? Além disso, o material de revestimento colocado sobre o tecido dentinário parece não ter importância sempre que a cavidade está adequadamente selada para evitar a infiltração de micro-organismos e substratos. E o que é importante vocês entenderem? Que isso acontece em lesões de cáries profundas com remoção seletiva de tecido cariado e em dentes vitais. Se não foi feita a remoção seletiva de tecido cariado, não pode ser necessário utilizar um biomaterial. A mesma coisa se o dente, se o dente não tiver vital, tiver com comprometimento pulpar, também pode ser necessário um tratamento endodôntico. Então, essas são condições para que não seja necessário utilizar um biomaterial. Não adianta a gente dizer que simplesmente não precisa utilizar, mas, na verdade, isso está atrelado, está ligado ao uso, à remoção, à remoção seletiva de tecido cariado. Se não foi feita a remoção seletiva de tecido cariado, pode ser necessário ser utilizado um biomaterial ali. Certo? Então, o que passa se ocorre exposição à pulpa? O que a gente tem que fazer? Quais são os tratamentos para exposições de pulpa? Nesse caso aqui, ocorreu uma exposição de pulpa. O que deve ser feito? Utilizar um biomaterial ou não? Era uma lesão de cárie profunda e foi removido todo o tecido e expôs com uma exposição de pulpa. Nesse caso aqui, foi feita a remoção seletiva de tecido cariado? Não foi feita. Então, nesse caso, não tem nenhum tecido cariado protegendo a polpa ali. Então, eu preciso utilizar um biomaterial que vai funcionar como aquela dentina protegendo a polpa. Não posso simplesmente colocar o adesivo e a resina composta sobre essa polpa, essa exposição pulpar que ocorreu ali. Então, se tiver com sangrado rojo brilhante, tem que observar a consistência, sem ser líquido e purulento, pode ser utilizado um biomaterial aqui. Que biomaterial que eu vou utilizar, então? Um material de revestimento, de recobrimento, que deve ser utilizado. Para reduzir o risco de fracasso, os dentistas devem considerar o uso de MTA, de hidróxido de cálcio, em recobrimento pulpar direto. Hoje, os estudos já mostram que o MTA ele é melhor ele é superior ao hidróxido de cálcio nos tratamentos aí dessas lesões profundas de cárie em caso de recobrimento pulpar direto, em caso de exposição pulpar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Em alguns casos, a gente precisa utilizar um biomaterial, em alguns casos, a gente não precisa. Resumindo aqui, para finalizar, quando é necessário utilizar um biomaterial? Quando não é necessário? Não é necessário em lesões em el terço externo ou médio de la dentina cariada, lesões em el terço interno de la dentina cariada, com remoção seletiva de tecido cariado. Se isso aqui não foi feito e o dente não está com vitalidade de la pulpa, então pode ser necessário utilizar um biomaterial ali. Isso tem que ter cuidado. E quando é necessário? Em casos de exposição pulpar,
como recobrimento pulpar direto, pulpotomia, curetagem pulpar, com ainda a vitalidade da pulpa também. Então, a literatura é bastante controvertida sobre o prognóstico quando existe alguma exposição pulpar, especialmente se essa exposição é por cárie versus por trauma, e tem que ser feito aí o diagnóstico correto e depende bastante também da habilidade do cirurgião, do dentista, em fazer esses tratamentos. Então, em resumo, o que eu quero que vocês entendam é isso aqui e também compreendam aí que a remoção seletiva de tecido cariado, asta dentina reblandecida, ela pode ser feita em lesões profundas de cárie, desde que os dentes estejam vitais, com um diagnóstico pulpar correto. Então, entender esses tipos de dentina cariada é fundamental para a gente saber se precisa ou não utilizar um biomaterial. A gente só vai precisar utilizar um biomaterial se não tiver nenhuma dentina protegendo a polpa, funcionando como esse material ideal aqui, como esse material ideal de proteção pulpar. Quando a dentina não estiver protegendo a polpa, a gente precisa utilizar um biomaterial para fazer essa proteção da polpa. Tá bem? Aqui, para finalizar, eu trouxe um capítulo do livro que a gente fez sobre materiais bioativos na manutenção da vitalidade pulpar. A gente explica um pouco melhor os conceitos de dentina cariada. Hoje a ideia aqui era dar uma ideia geral desses conceitos e, inclusive, esses tratamentos. O Ivan perguntou quando se produz exposição pulpar, utiliza alguma substância desinfetante em lesão de exposição antes de poner o biocerâmico? Sim, o protocolo precisa ser feita uma limpeza ali, especialmente um insucesso é maior, Ivan, o fracasso, a chance de fracasso é maior quando a exposição é por cárie. Por quê? Porque tem uma contaminação ali. Quando é por trauma, a chance de sucesso pode ser um pouco maior. Quando é por cárie, tende a ser um pouco menor essa chance de sucesso. E daí tem que limpar bem essa cavidade, controlar o sangramento. Às vezes tem que ser utilizado, inclusive, um hemostático para controlar o sangramento, para não sangrar, não pode estar sangrando demasiado, não pode estar sangrando demasiado na hora de fazer esse tratamento, e pode ser utilizado, deve, na verdade, ser utilizado uma solução ali desinfetante em la exposição antes de poner o biocerâmico. Mas, de preferência, tá? Sempre que for uma lesione de cárie profunda com dente vital, não é para ocorrer essa exposição. Essa exposição deve ser feita só deve ocorrer, na verdade, como um acidente, como algum problema. Se vocês fizerem a remoção seletiva do tecido cariado, essa exposição não deve ocorrer e o tecido cariado que vai funcionar como o protetor, o material protetor da polpa. E sobre esse tecido cariado pode ser utilizado o adesivo e pode ser utilizado também o material restaurador sobre ele, sem a necessidade de usar um biocerâmico, um hidróxido de cálcio ou um MTA. Tá bem?